Flamengo segue se preparando para enfrentar o Criciúma sábado. O jogo vai ser 4 da tarde no Mané Garrincha, em Brasília. O Fábio Jupa tem informações do Flamengo pra gente. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flamengo já treinou hoje, foi um pouco mais cedo aqui no Ninho do Urubu. Segunda atividade da semana visando o jogo de sábado contra o Criciúma, lá em Brasília. Ainda não teve todo o elenco à disposição porque a comissão técnica resolveu dar mais um dia de descanso para os uruguaios que disputaram a Copa América. O Varela, o Vinha, o De La Cruz e o Arrascaeta se reapresentam amanhã pela manhã e vão passar por uma reavaliação médica. Quem mais inspira cuidados é o Vinha, que foi quem mais sofreu com desgaste muscular na competição, mas a tendência é que os 4 sejam relacionados para o jogo de sábado. Tite vai ter um reforço importante, que é a volta do Everton Cebolinha, está recuperado de uma lesão no quadril, que deixou ele 6 jogos fora. Ele já está treinando com o grupo desde sexta-feira passada. Fica a expectativa pelo aproveitamento do Bruno Henrique, que ontem fez academia e está se recuperando de uma lesão no tornozelo. O único desfalque vai ser o volante Alan, recebeu o 3º cartão amarelo na derrota para o Fortaleza e vai cumprir suspensão. Eu volto com você, Escobar. Os uruguaios ainda não se reapresentaram, foram liberados pela comissão técnica para se reapresentar apenas na quarta-feira, mas mesmo assim nada muda na preparação do Flamengo, muito pelo contrário, é um tempo precioso na vida de qualquer treinador no futebol brasileiro, porque é difícil, ainda mais se tratando de Flamengo, que está sempre disputando todas as competições. É difícil você ter uma semana livre para poder trabalhar, treinar e pensar no próximo duelo, que é um duelo extremamente importante diante do Criciúma. Se o Flamengo quiser ainda continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, óbvio, pode tropeçar contra o Criciúma, mas vai continuar brigando. Mas você não pode perder pontos para adversários teoricamente mais fracos, que estão na parte de baixo da tabela. Tal como fez o Flamengo nas últimas rodadas. O Flamengo deu mole em casa diante do Cuiabá. O Fortaleza é um time que bate de frente com muita gente já no futebol brasileiro, mas jogando em casa eu acho que o Flamengo tinha a obrigação de vencer. Não venceu, faz parte. Já falamos muito sobre isso, agora é pensar no jogo contra o Criciúma com todos os jogadores praticamente à disposição. A única dúvida será o Bruno Henrique, se ele vai conseguir vencer essas dores no tornozelo direito, que ele ainda sente muitas dores. Tanto é que ontem não foi a campo. Eu acho que matematicamente, no momento de tanta disputa, que aliás, desde o início da competição, que é ali entre Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo em busca da liderança, né, ô Pedrosa, a gente imagina que vai ser assim até o final. Eu acho que vai entrar mais gente nessa briga aí. Eu também acho. O que acontece é que nesse momento ficar com um jogo a menos é ruim. Claro. Porque você fica se debruçando, eu tenho um jogo a menos, eu tenho um jogo a menos. Mas você não sabe qual vai ser o destino daquele jogo. Mas, olhando pelo lado positivo, a gente pensar na carga que foi pro Flamengo, perder tantas peças, ou seja, ter que utilizar outras. E esses caras que jogaram a Copa América têm um nível de estresse não só físico, como mental também, né? Sim. E aí você volta. Ter essa semana, e até para dar folga para esses caras que voltaram, vai ser importante pro Flamengo. Tirando aquela parte esportiva e matemática que a gente já tocou. Tô falando nessa parte física, ô Pedrosa. Sem dúvida alguma, Fernanda. Eu acho que você citou uma coisa que é muito importante, que esse Campeonato Brasileiro ele tem uma característica onde você, de fato, não sabe em qual colocação o seu time está. Claro que Botafogo, Palmeiras e Flamengo estão lá na ponta e devem continuar, como a gente falou. Eu acho até que o Cruzeiro vai chegar nessa briga aí. Você tem o São Paulo também. São times que são grandes e são acostumados com essa competição. Mas, de forma geral, você entender que esses jogadores viajaram para os Estados Unidos para jogar a Copa América, que eles tiveram uma eliminação que foi pesada, porque teve confusão no jogo do Uruguai, porque tem a frustração da eliminação, porque o Uruguai estava vivendo um bom momento. Então eles tinham essa esperança de, quem sabe, chegar à final. Tudo isso para o jogador assimilar e para o grupo desses jogadores assimilarem é uma coisa que requer tempo. Então eu acho que no final das contas, por mais que ficar com um jogo na tabela a menos seja ruim, pro Flamengo esse descanso não só dos atletas que estão aqui, mas também dos que voltaram, é interessante para eles poderem se reambientarem e o Tite também pensar na melhor maneira de escalar esse time. Porque o fato é, que a gente estava até discutindo isso aí, a pressão vai para quem, pressão vai para ninguém. O fato é que o Tite tem uma grande missão, que é como vai ser esse novo Flamengo que vinha fazendo uma boa temporada e agora chegaram os novos jogadores. Quem sai? Quem entra? É muita coisa pro Tite pensar, então a semana vai ser importante. O Vinha entra. Entra? Eu acho que entra. Vinha e De La Cruz, para mim, são dois jogadores que fizeram muita falta ao Flamengo durante esse período.
O Arrascaeta, eventualmente, alguém conseguiu dar conta do recado, o próprio Lohan, o próprio Gerson, mas o Vinha, tendo em vista as atuações do Ayrton Lucas, que não soube aproveitar muito bem a ausência do concorrente uruguaio, e o De La Cruz no meio de campo do Flamengo, são dois que fazem muita falta. Vamos lembrar aqui vocês dois. E o Wesley deu conta, na ausência do Varela. Quem que aproveitou esse momento em que os titulares estavam viajando e quem não aproveitou? A fase foi boa pra quem? Esses jogos aí, 9, né? Não foram 9 jogos? Sem sombra de dúvida. E pra Posso quem não começar? foi? Claro. Sem sombra de dúvidas, pra mim, o Wesley. Pra mim, foi o que mais chamou a atenção e de maneira extremamente positiva. Ele não fez o torcedor do Flamengo sentir saudades do Varela, que é, pelo menos até o início da Copa América, ele era o titular e a torcida estava aí xingando o Wesley a todo momento. E nesses 9 duelos, se a gente pegar aí de maneira geral, eu daria nota 8 a 9 para o Wesley, porque ele fez partidas muito boas. Eventualmente ele deu um mole ali no setor defensivo, inclusive no último jogo contra o Fortaleza, o Breno Lopes, nossa, deu um calor danado no Wesley na parte defensiva. Mas, de maneira geral, para mim, o Wesley foi o que mais aproveitou. Os dois concordam que talvez o Gerson tenha sido o ponto maior claro, desse período? Sem dúvida. Na verdade, eu vou um pouco além. Eu acho que o Pedro foi esse ponto maior. O Pedro, mas pra ele mim... já é titular. É porque o Gerson também. Mas o Gerson também já era. Mas ele tava naquele momento que a galera tava, o Gerson Na verdade, ele mudou de posição, né? Ele estava muito irregular, né? Ele mudou de posição, porque na meia direita ele já tinha feito bons jogos com o Tite. Eu acho que quem aproveitou que não é titular, na minha visão, o Wesley, o Léo Ortiz pra mim fez uma boa participação, excelente participação nesse novo Flamengo. Fora da o Luiz posição Araújo, dele. que não é um cara que é verdade. completamente titular do Flamengo, mas que aproveitou bastante as oportunidades que ele teve. Pra mim, e o Davi Luiz, que acabou ganhando a vaga de titular, né? Mesmo com o Léo Pereira aqui, o Davi Luiz ele conseguiu se consagrar o titular da posição. Perdeu esse espaço, o Léo Pereira, né? Ele perdeu isso, enfim, isso me chama até a atenção. A gente não acompanha o dia a dia ali do Flamengo, treinamento, não sei se o Léo Pereira não vinha treinando bem, porque assim, embora o Davi Luiz tenha crescido de produção, mas me chama a atenção o fato. Né? Que do outro lado, a gente às vezes fala, o que aconteceu com o cara? Mas, gente, exatamente. do outro lado é só o Davi Luiz, né? Tem o dia a dia ali do Flamengo. Por exemplo, muita gente questionava o fato do Tite não escalar o Matheus Gonçalves. Só que na última entrevista coletiva, o Tite, entre aspas, deu uma indireta, dizendo, no dia a dia o Matheus Gonçalves conquistou isso. Assim, dando a entender que anteriormente o Matheus Gonçalves não estava merecendo a oportunidade. É aquilo, eu não gosto de ser leviano, até mesmo injusto, de dizer que os treinamentos do Matheus Gonçalves não estavam sendo bons. A gente ouve, embora a gente tente, mas a gente não fica sabendo de tudo que acontece de fato lá no Ninho do Urubu. Então, assim, de fato chama atenção o Davi Luiz ter recuperado essa vaga de titular. Mas estamos falando de um cara que tem uma história muito bonita no futebol, que precisa ser respeitado, que é o Davi Luiz. E ele cresceu de produção. Mas quem ganha com isso é o Flamengo, sem sombra de dúvida. Porque, exemplo, quando o Davi Luiz foi poupado, o Léo Pereira entrou e deu conta do recado. Então, assim, sem nenhum problema. Mas eu concordo com o Pedrosa, por exemplo. O Léo Ortiz conseguiu aproveitar muito bem e fora da posição dele. E assim, a gente fala tanto sobre essa exigência de versatilidade, né? E alguns jogadores dão conta e outros não dão. E tá tudo bem. Tem gente que não vai trocar o lugar e vai jogar bem, vai performar legal. E o Léo foi, de fato, melhor do que os caras que jogam na posição dele, o Pedrosa. O Léo Ortiz. O Léo Sem Ortiz. dúvida. Eu acho que se for pensar hoje... É que tem o Léo Pereira, Tem né? o Léo Pereira. Se for pensar hoje num substituto imediato que mais performou na ausência do Pulgar, sem dúvida alguma é o Léo Ortiz. O primeiro volante do Flamengo reserva imediato, Léo Ortiz. Porque, cara, eu entendo que o Léo Ortiz é um zagueiro e tudo mais, mas a qualidade que ele demonstrou não só para destruir jogadas, mas também para construir, para achar passes verticais, para dar dinâmica no meio-campo, não é uma dinâmica comum para zagueiro, muito pelo contrário. E é por isso que ele é tão bom, é por isso que o Flamengo brigou tanto pela contratação dele. E quem foi o cara, assim, para vocês que menos aproveitou? Um nome só. Alan. Vitor Hugo. Outro bom nome também. O Lohan, na opinião de vocês, foi deu conta do recado, né? Foi. Tem muito a evoluir. Porque tem na idade dele. Mas né, eu não vou ficar cobrando muito de um jogador de 17 anos que ainda está em processo de evolução. Às vezes, quando você tá um pouco idade assim, você entra e faz um jogo como o dele contra o Corinthians. Foi um jogaço. Num momento em que o Flamengo, o Tite, o todo não estava bem, aí o moleque entra, arrebenta num grau assim, de botar o Flamengo em outro lugar. E aí todo mundo acha que ele vai ser sempre daquele jeito. Só que as pessoas precisam entender que esses meninos, eles não vão performar sempre desse jeito.
eles têm uma irregularidade que eu acho que é uma das maiores características dos mais jovens no futebol, ainda mais nesse momento de transição tão firme que é o momento do Lohan. Então acho que ele acabou colocando a régua dele, não que ele não consiga entregar mais aquele jogo, mas que sempre não vai ser daquele jeito, Vinícius. Fernandinha, o torcedor, ele tem o direito de exigir isso, eu entendo, mas quem precisa entender que ele precisa evoluir é o próprio jogador. Se ele não entender isso, ele não vai evoluir. E ele precisa evoluir em muitos fatores. Por exemplo, ele retém muita bola em determinados momentos. A marcação dele, quando o Flamengo está sem a bola, não é a ideal. Ele precisa entender que o futebol de hoje exige uma intensidade muito grande a todo momento, não é só quando ele tem a bola. Se ele não entender que ele precisa evoluir esses fatores, ele não vai evoluir, não adianta. Mas eu acho que ele é um garoto extremamente, digamos assim, talentoso, não só com a bola nos pés. Mentalmente falando, sim, a gente percebe que o Lohan também é um cara extremamente evoluído nesse sentido. Então, acho que ele começou a entender, até porque o Tite sabe fazer esse trabalho muito bem nos bastidores. Então, acho que, de maneira geral, o Lohan aproveitou as oportunidades dele. E, eventualmente, eu achei um absurdo ele ter sido vaiado no Maracanã, por exemplo, mas o torcedor ele pagou o ingresso, ele faz o que ele bem entender. Repito, não sou sommelier de torcedor aqui. Mas o Lohan, na minha opinião, para mim, está acima da média nas atuações nesse período aí, na ausência do Arrascaeta. E a gente chegou a falar isso aqui no início, né, o Pedrosa, em relação a essa regularidade dos meninos, que praticamente não existe, é uma característica muito forte. E aí as vaias, às vezes, nessa idade machuca, mais do que qualquer outra coisa, né? Tem que entender como é que ele digeriu isso, porque isso é muito forte, né? Você tá ali naquela sua primeiro momento no profissional, e aí você vai daqui de um jogo em que você é altamente aplaudido e lá alguns jogos depois você é avaiado. Às vezes essa vaia machuca, né? Eu acho que se tem alguma coisa dentro do elenco do Flamengo que ele pode se agarrar é o Pedro. Se o torcedor do Flamengo vai o Pedro, craque da América, campeão da Libertadores, campeão de tudo com a camisa do Flamengo, maior artilheiro do Maracanã, por que ele vai se abalar com esse tipo de vaia? É claro que cada jogador é um jogador, mas ter o Pedro como exemplo e a volta por cima, para mim, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro nessa temporada, o Lohan poderia se espelhar no próprio Pedro para poder dar essa volta. Mas eu vou na contramão dessa avaliação no sentido de, eu acho que esse período foi maravilhoso para o Lohan. Maravilhoso para ele ganhar casca, maravilhoso para ele se adaptar a ser um titular do Flamengo que requer muita responsabilidade, maravilhoso para ele entender o que é a pressão na torcida. Então, o processo de amadurecimento do Lohan nesse período foi muito importante. Talvez se não tivesse Copa América, o Lohan só ia jogar em 2025 com frequência. E o Flamengo conseguiu dar essa bagagem para ele. Ô, Venê, tá aqui, ó, a pergunta aqui, ó. E o Claudinho? Cadê DJ Careca? Aí, ó. E o Claudinho? Vem ou não vem, Venê? Perguntou o Márcio. Que eu posso... É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Essas foram algumas informações aí do Flamengo dessa terça-feira. Daqui a pouco eu venho com o vídeo da tarde com mais atualizações. A novidade aí é que o Flamengo renovou o contrato do lateral direito Wesley França. Wesley França fez até um pronunciamento aí, mandou um recado pra galera, né? Coloquei na nossa página Maurício Paula Santos. E também o nigeriano Shola. Shola aí que o Flamengo vai exercer o direito de compra do atleta. O atleta que se encerra o seu contrato com o mais querido agora esse mês de julho. O Flamengo não estava querendo ficar com o Shola, mas parece que decidiram contratar o atleta em definitivo, né? Outra informação é que o Conselho Deliberativo do Flamengo se reúne hoje para votar a compra dos terrenos ali próximo ao CT do Urubu para poder aumentar o centro de treinamento e o valor da compra desse terreno será em 5,5 milhões. O Flamengo pretende pagar à vista com o dinheiro dos apartamentos do Morro da Viúva. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações no vídeo da tarde do canal Paraquedista Rubro Negro. Saudações!